Rádio O Diário Independente FM apresenta O Diário News. Bom dia! Terminal de passageiro do aeroporto de Barretos ganha melhorias. Instituto de Previdência tenta recuperar mais de 2 milhões desviados. Delegado confirma inquérito que apura homicídio. Cadastramento biométrico tem reta final. No esporte, barretense conquista pódio em etapa do Brasileiro de Triatlon. O Diário News já começou. O Diário News. Olá, eu sou Jaqueline Brito, no ar o Diário News pela O Diário TV. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter de O Diário, também na 93,5 FM. Nos trabalhos técnicos, Adilson Frota e Gabriel Dias. E para comentar os principais assuntos de hoje, comigo no estúdio, Luiz Otávio, Tatá. Bom dia, Jaqueline, bom dia quem nos acompanha na O Diário TV, na O Diário Independente FM. Uma boa terça-feira a todos. Aliás, começamos a edição de hoje com a notícia de que delegado confirma inquérito que apura homicídio em Barretos. O repórter Luiz Nascimento está na redação e é para lá que a gente vai conferir mais detalhes. Luiz, bom dia. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. O delegado Celso Spaldasso instaurou o inquérito policial para apurar as causas do homicídio que teve como vítima o Rogério Aparecido Pereira, de 37 anos, ocorrido no último domingo aqui em Barretos. Segundo as informações, uma mulher de 26 anos, que foi identificada como sendo Eduarda Barbosa Ponciano, é apontada como autora deste homicídio. Uma mulher de 26 anos, identificada pelo nome de Eduarda Barbosa Ponciano, conhecida como Duda, é apontada como autora do crime. Rogério Aparecido Pereira foi atingido com um golpe de faca na altura do peito do lado esquerdo, na Avenida 43, no bairro Pimenta. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, porém não resistiu e veio a óbito no pronto-socorro da Santa Casa. A suspeita fugiu e não foi encontrada, porém a polícia conseguiu sua qualificação. O delegado Celso Spaldasso confirmou a instauração de inquérito policial e averigua a informação de que havia um relacionamento entre Eduardo e Rogério, e que a vítima teria agredido Duda antes de ser esfaqueada. Eu recebi o boletim de ocorrência do plantão policial de ontem à tarde, onde por volta das 14h30 às 12h30 da tarde, na Avenida 43, na altura do número 01590, no bairro Pimenta, Eduarda Barbosa Ponciano, mais conhecido por Duda, esfaqueou Rogério Aparecido Pereira, de 37 anos. Ele foi socorrido imediatamente pelo SAMU, levado para a Santa Casa, onde, ainda quando se elaborava o BO no plantão policial, houve a comunicação da Santa Casa para lá de que ele tinha vindo a óbito, ou seja, ele não resistiu aos ferimentos provocados pela facada que ele levou. Acabei nesse instante de instaurar um inquérito policial por homicídio, para a gente ter condições agora de apurar por que ela veio a desferir uma facada que levou Rogério Aparecido Pereira à morte. Ela fugiu do local, foi procurada ontem por policiais civis e militares, mas os mesmos não a encontraram na residência dela e também não foi possível encontrar a faca que ela utilizou na prática do delito. Fui procurado pela advogada da Eduarda Barbosa Ponciano, onde eu disse a ela ainda que estava sendo registrado o boletim de ocorrência e eu já ia instaurar o inquérito ainda hoje, para ouvir esses policiais militares que atenderam a ocorrência. Segundo consta, a própria advogada me informou que havia mais pessoas no local dos fatos e que, a princípio, o Rogério Aparecido Pereira teria agredido fisicamente a Eduarda Barbosa Ponciano antes de ser esfaqueado. Então isso agora vai ser apurado através do inquérito policial. Já expedi uma ordem de serviço para o nosso setor de investigações para que diligencie, objetivando esclarecer testemunhas presenciais do fato, porque o fato ocorreu na rua, Havia muita
uma poça de sangue muito grande no local em que ele foi esfaqueado. Foi requisitado o exame pelo IC para fazer o local dos fatos e foi requisitado também o exame necroscópico para a vítima junto ao IML dessa cidade. Estamos aguardando os laudos. O nosso setor de investigações vai diligenciar, como já disse, testemunhas ali que presenciaram os fatos, tentar apreender a faca que ela utilizou para esfaquear a vítima. E que me consta também, segundo a advogada, o Rogério e a Eduarda, eles já tiveram um relacionamento. Não sei se chegaram a morar junto, não consegui apurar isso, mas tiveram um relacionamento anteriormente. O que eu sei, que a advogada me falou também, que parece que a Eduarda tem 5 filhos, mas também não entrou em detalhes. Então tudo isso agora vai ser esclarecido com a instauração do inquérito policial, mas ela também me adiantou que ela já tinha boletim de ocorrência contra o Rogério lá na delegacia da mulher. Então isso eu também vou pedir cópias para lá para instruir nos autos aqui. O inquérito é por um homicídio mesmo, é, doutor? O inquérito de qualquer forma é por homicídio, né? Artigo 121 do Código Penal. Aí nós vamos analisar se foi por motivo fútil, por motivo torpe, né? Porque precisa ver também realmente se ela foi agredida primeiramente antes de ter dado a facada no Rogério. Então tudo isso tem que ser apurado agora com a instauração do inquérito. Luiz Nascimento para o Diário News. O setor policial ontem à noite, até aqui em Barretos, até que foi tranquilo. Nós tivemos aí uma apreensão de máquinas caça-níqueis em um imóvel no bairro Marília pela Polícia Militar e também uma prisão de uma pessoa por descumprimento de medida protetiva que ocorreu em Olímpia e o flagrante foi registrado aqui em Barretos. Daqui a pouco eu volto na O Diário Independente FM com mais informações do setor policial. Voltamos aos nossos estúdios. Obrigada, Luiz Nascimento, pela participação aqui com a gente, trazendo esse destaque. Lamentável ocorrência, mas que segue sendo investigada pela polícia. Uma coisa é fato, violência gera violência, Tatá. Agora, seria utopia nós apelarmos para uma cultura de paz nas relações? Olha, isso é o que todos desejam, mas é difícil, não há dúvida sobre isso. A polícia faz o seu papel numa investigação de um caso de homicídio, né? E certamente vai chegar às conclusões e às respostas para mais este crime aqui em Barretos. 11h12 agora, você vai conferir que o terminal de passageiros no aeroporto de Barretos ganha melhorias. Reforma inclui também instalação de ar-condicionado e novo mobiliário. As obras no aeroporto de Barretos incluem a reforma do terminal de passageiros. Segundo Luciana Ribeiro Lopes, administradora do local, entre os serviços estão a troca do piso, reforma dos banheiros, instalação de ar-condicionado e novos mobiliários, além da pintura geral. O prazo estipulado é de 3 meses, mas a expectativa é que os serviços sejam concluídos antes. No aeroporto nós estamos passando por um período de obras, né? Aqui no terminal de passageiros está acontecendo toda a reforma, então está um quebra-quebra geral para melhor poder atender a toda a população que necessita dos serviços aqui do aeroporto. Vai ser toda a troca do piso, reforma dos banheiros, vamos colocar também ar-condicionado, novas mobílias, pintura, essas coisas assim aqui dentro. As obras estão mais ou menos para término após 3 meses, né? Então seriam 3 meses de obras, mas eles pretendem terminar antes. Luciana disse que os voos regulares Barretos-São Paulo continuam normalmente, mesmo durante o período de obras. Aqui, enquanto a Tuflex, né, juntamente com a Gol, eles vão operar normalmente. Então, ninguém precisa cancelar voo, ninguém precisa ficar com medo que os voos vão estar operando normalmente. Só a aviação particular, né, privada, que aí tem que se atentar aos horários que vai ter liberação de pista. Também será feita a reforma da pista, conforme anunciado pelo DAESP, que reassumiu a gestão do aeroporto Chafei-Ansei no final de setembro, após acordo com a prefeitura. Então,
em breve já deve estar chegando o pessoal aqui com todo o maquinário pesado para fazer essa reforma, que ela também tem previsão de término para 3 meses. No final de outubro, teve início o voo regular Barretos-São Paulo, com pouso e decolagens partindo de Barretos do aeroporto Chafeiancei até o aeroporto de Congonhas e vice-versa, na parceria da companhia Gol com a Tuflex. Os aviões para até 9 passageiros são utilizados nesta nova rota, que foi viabilizada com a desoneração dos combustíveis de aviação numa iniciativa do governo do estado de São Paulo. E para comentar este e outros assuntos, também conosco, Tatá, Danilo Nunes. Bom dia, Jaque, bom dia, Tatá, bom dia quem nos ouve o diário e nos acompanha pela internet. A respeito da matéria anterior, só para fazer um comentário que está em trâmite, né, lá na Câmara dos Deputados, um projeto de lei a respeito das máquinas de jogos e dos jogos de azar. Há uma pressão muito grande por parte de alguns deputados para que seja legalizado esse jogo no Brasil. Ele foi suspenso ali na década de 40, né, por meio de um decreto presidencial do então presidente da República, e agora ele quer ser trazido como forma de ativo econômico. E, na verdade, há uma resistência muito grande da bancada religiosa, né, a bancada evangélica, do Congresso, que não gostaria que isso foi trazido. O presidente da República, em campanha, em 2018, ainda em campanha, trazia isso muito fortemente como uma bandeira contra no decorrer da sua campanha. Então nós temos que esperar os desdobramentos. Por enquanto é um jogo ilegal. E sobre o aeroporto? O aeroporto é a melhor notícia de Barretos 2019, né? Nós não podemos esquecer que nós tivemos uma pior notícia que Barretos teve nos últimos 100 anos, né, no Brasil. No Barretos República, nós tivemos a questão dos olerites, a questão dos desvios de mais de 2 milhões no Instituto de Previdência, mas a grande notícia, a boa notícia de Barretos 2019 foi, sem sombra de dúvida, a volta dos voos periódicos. Nós já tivemos alguns períodos de voos periódicos aqui, por isso a volta de voos periódicos aqui, Barretos-São Paulo, São Paulo-Barretos, dando a possibilidade de desenvolvimento para a cidade. A reforma do equipamento público, que hoje está submetido ao DAESP, é absolutamente coerente com o que se propõe. Se você propõe em oferecer um serviço público, ainda que por delegação, você tem que dar o mínimo da infraestrutura para que ele funcione. E isso o Estado de São Paulo, a gente sabe, tem de sobra. O que precisa é bem administrar. Tatá, e a gente observou otimismo quando a Luciana comenta nesse prazo de 3 meses para a conclusão dessas obras, o quebra-quebra, como ela bem citou ali para a gente. A população, os usuários, né, do serviço, podem comemorar já? Olha, eu acho que vai melhorar muito, né? A situação que o DAESP assumiu o aeroporto era uma situação muito complicada. O próprio superintendente do DAESP, na visita que ele fez aqui, ele ficou, eu acho que um pouquinho assustado com o que ele viu, né? Na realidade, nós tínhamos uma área lá sem as mínimas condições para receber passageiro. Mas agora nós temos um investimento que não é brincadeira, um investimento de 3,5 milhões de reais, anunciado oficialmente pelo DAESP. Inclui, olha, o que está incluído nesse pacote aí de 3,5 milhões? Contratação de serviços de vigilância patrimonial e de limpeza e conservação do aeroporto, ou seja, ter segurança e limpeza adequada daquela área. Em andamento, vamos começar como a Luciana disse, mas já estão licitadas as obras na pista de pouso e decolagens, táxi e pátio, bem como a revisão nos sistemas elétricos e de balizamento noturno do aeroporto, para que tenha uma sinalização noturna também, para quem sabe no futuro ter a possibilidade de receber voos noturnos. E também as obras de revitalização do terminal dos passageiros, que são aquelas imagens que vocês viram lá, o quebra-quebra no piso, mas aquilo tudo vai mudar, vai ficar mais adequado, até para que seja um local que faça jus também o preço, né? O preço da passagem aérea é em torno de R$300 aí, 280 por aí, mas se você comprar bem antes, vai ver amanhã lá quanto está custando o voo de Barretos para São Paulo. Se deixar para comprar perto, vai lá para casa de R$800 ainda. Então precisa ter o devido conforto às pessoas, aos usuários desta nova modalidade de transporte, né? Que coloca Barretos no mapa da aviação brasileira. É uma coisa que a gente não tinha há muito tempo. Então é importante que essas obras sejam executadas. Eu
tenho certeza que vão terminar muito antes de 3 meses, né? Pelo perfil de gestão do governo do estado de São Paulo a isso, e eu acredito certamente que vai ser uma melhoria importante para Barretos e para toda a região. A volta do voo Barretos-São Paulo, de fato, tem que ser comemorada, né? A gente sai de um patamar muito ruim, estamos agora num patamar médio, com o voo da Tuflex, com 9 passageiros, dependendo da avaliação de cada um. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num patamar muito bom quanto ao aeroporto, que é utilizado na capital do estado de São Paulo, que é Congonhas. Quantas empresas não pleiteiam a oportunidade de fazer os seus pousos e decolagens em Congonhas, no centro, na área central da cidade de São Paulo, e não em Guarulhos, no aeroporto de Cumbica. Então, tudo isso faz com que Barretos seja, de fato, colocada no mapa aeroportuário do estado de São Paulo. Tomara que essas obras ocorram o mais breve possível e o aeroporto tenha o devido conforto para os seus usuários. 11h20 agora. Veja que o Instituto de Previdência irá ajuizar a ação judicial contra o ex-servidor acusado de fraudar a autarquia. O objetivo é recuperar R$2.300.000 desviados dos cofres. A ação propõe a reintegração dos valores e o bloqueio dos bens do acusado e de sua filha. Nós levamos ao conhecimento do Ministério Público o desvio, logo na inicial, em outubro de 2018. Quando nós concluímos também a sindicância em julho de 2019, nós entregamos também um resultado da sindicância com a demissão do funcionário, mas nós percebemos que o Ministério Público, a Justiça em si, está sendo muito moroso. Nós não podemos esperar. A população espera que com esse dinheiro que foi desviado volte ao poder público, ao Instituto de Previdência. E resolvemos propor uma ação própria. Nós vamos entrar com uma ação judicial pedindo ali a recuperação do dinheiro que foi desviado pelo servidor que foi demitido. O próprio Instituto não vai mais aguardar o Ministério Público, que estava com uma ação paralela, um inquérito policial, um inquérito penal, mas nós vamos propor por conta própria essa ação judicial propondo a recuperação do desvio. E aqui a gente fica pensando, Danilo, propor essa ação para apurar é uma medida que deveria ser tomada com toda certeza. Há muito tempo, demorou, né? Bastante, inclusive, para que fosse tomada essa medida, porque essa medida é judicial, você pode tê-la em sede de liminar, pedindo para que seja feito o sequestro de todos os bens do servidor, porque é evidente que os bens vão perecer, né? Não obstante isso, é preciso também que o Instituto cobre, porque o Instituto, na verdade, ele é só o titular dos direitos dos seus assistidos, né? Os aposentados e pensionistas. É importante que o Instituto cobre também do Ministério Público a ação penal, porque se o Instituto faz que não está vendo ou faz que está tocando dia a dia, acho muito importante a gente avançar na sociedade, mas a sociedade só avança quando a gente pune de forma exemplar as pessoas que cometeram erros. Então não se trata de um Estado punitivista, nem de uma forma punitivista das coisas. O problema do Brasil é a impunidade. Então, quando a gente vê que a pessoa não foi punida e usufrui de uma vida boa, a gente vê que o crime vale a pena, né? E é o que a gente tem assistido aqui muito, né? Nós temos visto várias situações em que tem compensado, né? Porque não só na esfera estadual e federal, mas também municipal. Nós temos visto que compensa. Então, é preciso que o Ministério Público dê uma resposta gravosa, rígida, né, para que essas pessoas entendam que não compensa. A medida judicial é só uma das muitas medidas que o Instituto deveria tomar, né? Inclusive o Instituto fez o pagamento do 13º dos aposentados pensionistas, antecipando esse pagamento, porque sabe das dificuldades da Prefeitura e sabe da ação em sede de recurso da Defensoria Pública, que pediu o sequestro do que tinha de dinheiro nas contas da Prefeitura. Então, por isso que se acelerou, para que não se comprometesse ainda mais a situação dos aposentados pensionistas. E se sabe, Tata, onde está o ex-servidor?
Não tenho a mínima ideia, acredito que ninguém sabe, né? Mas eu queria dizer justamente, confirmar aqui a fala do Danilo, que demorou, já devia ter proposto isso logo após o término da comissão de sindicância lá, da apuração interna do próprio Instituto. Eu acho que são ações independentes, né, que podem caminhar de forma concomitante ao mesmo tempo. Não há necessidade de esperar o Ministério Público na sua investigação de crime, né, para que o Instituto possa propor uma ação para tentar bloquear os bens daquele que ele considera que foi o grande mentor e o executor sozinho de uma fraude de 2.300.000. Eu só queria dizer o seguinte, interessante, né, como é que é Barretos, né? No ano passado, em que a gente não tinha conhecimento da fraude dos olerites, do desvio de mais de 9 milhões nos cofres públicos, e a gente não tinha conhecimento também dos 2.300.000 reais desviados do Instituto de Previdência, nós tivemos o problema do atraso na folha de pagamento de quem ganhava acima de 3 mil, se não me engano, aposentado e pensionista. Nesse ano, apareceu o dinheiro, né? É interessante as coisas, a administração pública tem desses milagres, né? E é interessante a gente, às vezes, prestar atenção um pouquinho neles. Danilo, como que você analisa tudo isso? Essa necessidade de planejamento, de organização, de cumprir os processos dentro desse trabalho, complementando a colocação do Tatá. Hoje o Jornal O Diário também traz a informação que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou mais de 30 inconformidades nas contas, né? E aí nós temos um jogo de muitas pessoas ganhando muito bem, né, pago com dinheiro público na esfera estadual e municipal, que deixou a banda passar durante todo o ano de 2018. Né? Não é possível que a Câmara Municipal, em que pese a gente saiba que existe muita gente que tenha se beneficiado da máfia dos olerites, não é possível que a Câmara Municipal não tenha visto uma aberração dessa nos balanços enviados trimestralmente à Câmara Municipal, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Tribunal de Contas, que também recebe esse relatório. Terceiro lugar, os fiscais, os auditores do Tribunal de Contas que visitam os municípios que estão submetidos e subordinados a ele. Quarto, para que serve a corregedoria municipal? Sim, a cidade de Barretos tem um corregedor criado por lei municipal que está lá no organograma municipal. Para que serve o corregedor se não é para corrigir as contas no decorrer do exercício? Para isso ele tem o PPA, o Plano Plurianual, nos termos do artigo 165, inciso 1 da Constituição. Para isso ele tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 165, inciso 2, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso ele tem a LOA, a Lei do Orçamento Anual, né, uma lei formal de efeitos materiais, uma das únicas leis formais de efeitos materiais que nós temos no nosso ordenamento jurídico, é a Lei do Orçamento Anual. Para que serve o corregedor? Não precisa desse cargo, então. Pode tirá-lo do organograma, mas não, né? Tem sempre alguém que tem que mamar na teta gorda do Estado e do erário, do dinheiro do servidor, daquela pessoa pagadora de impostos, que como eu, pagou em dia, né? Ainda que parcelado, o seu IPTU, né? Aquela pessoa que pagou em dia, ainda que parcelado, o seu IPVA. Se tem esse dinheiro para eu mamar, né? Por que eu vou trabalhar? Então precisa cumprir a Lei 4.320 de 64, a Lei das Finanças Públicas, precisa trabalhar, né, minha gente? Vamos trabalhar, porque nós aqui estamos trabalhando cumprindo horário, né? É muito cômodo jogar pedra na iniciativa privada, mas todo mundo aqui acorda cedo e trabalha muito. Tá faltando isso. O corregedor, no âmbito interno, ele faz o controle interno da administração pública. Ele precisa trabalhar, sem esquecer os órgãos de fiscalização e controle externo, Tribunal de Contas, que emite parecer, e a Câmara dos Vereadores, que durante o ano de 2018, repito, não fez absolutamente nada. Bastava olhar para aquilo ali e ver uma inconformidade. Mas há quem tenha visto e se aproveitado. Há quem tenha feito que não viu e há quem tenha gritado sozinho, né, quando estava no campo da oposição, caso, por exemplo, do vereador Capetinha, gritando sozinho que tinha alguma coisa errada acontecendo. O dinheiro irrigou,
sabidamente campanhas eleitorais, não sou eu quem diz isso é a dona Elizabeth no seu depoimento da Câmara Municipal, né? Quem diz isso são os servidores que tiveram de trabalhar para candidatos, os candidatos também não são punidos, o dinheiro não é recolhido, de 11 milhões apareceu só 1 milhão, pouco mais de 1 milhão, então aí, onde está o dinheiro e vai todo mundo celebrar no Réveillon dos Olerites. E aí, Tatá, é a viciosa ou sistêmica vista grossa? Olha, eu queria dizer o seguinte, sobre essa questão toda aí, tá tudo bem, gente. Que dia que é hoje? 17 de dezembro, a Câmara já está em recesso. Vai ter sessão, pode até ter alguma sessão extraordinária para votar alguma matéria que o Executivo considerar importante, enviar lá para os vereadores, o presidente convoca uma sessão extraordinária, e ali em meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, aí 3 que sejam no máximo, se for um tema muito polêmico, vai se debater lá e tá tudo bem, a Câmara volta só em fevereiro, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Para quê? Olha, recesso, agora final de ano, para que nós vamos ficar falando disso aqui? Poder Legislativo, os vereadores vão ter férias, entre aspas, né, de 16 de fevereiro até dia de 16 de dezembro até a primeira segunda-feira de fevereiro. Vão dar uns 45 dias, mais ou menos, tá bom, né? Mas eu acho que não tá bom não. Em julho depois tem recesso também, né? Aí já soma mais 30 dias. Em julho é recesso, Danilo? Julho e janeiro, porque na verdade o ano então dá 75 dias. Uns 75 dias, tá bom. A sessão, nós temos assim, né? Vários termos que a Constituição traz. 75 dias? Não, mas para eles não. Não tem problema nenhum. Detalhe, não tem problema nenhum. Tá quando você certo. Trabalha, Tatá, então, só fazer uma intervenção. A Câmara, nesse momento, perdão, Danilo, ela deve estar fiscalizando, ela deve estar atenta à publicação que foi feita agora há pouco no Diário Interativo, dos 31 apontamentos do Tribunal de Contas. Os vereadores devem estar debruçados sobre isso. O corpo técnico do Poder Legislativo sob orientação também, da presidência exatamente, da Câmara, né? que compete a mesa diretora através do presidente, está preocupado com isso tudo. Está tudo certo, Jaqueline, não tem problema nenhum. Errado só em fevereiro. Só em fevereiro volta. Olha, vamos tratar desse tema em fevereiro. Está fora de pauta esse assunto, Jaqueline. Aliás, não dá para sermos indiferentes diante de situações como essa, viu, Tatá? Cá entre nós, e eu acho que o momento de se manifestar justamente está chegando. 2020 está aí, Danilo. Mas tá. Essa é a grande alegria que nós temos. Nós estamos há 10 dias, 15 dias, de um ano decisivo para a lambança administrativa dessa administração. O mar de lama da política, especialmente em Barretos, a cidade talvez que mais tenha sido da nossa 13ª região administrativa, a cidade que mais tenha sido objeto de mídia espontânea negativa. Né? Foi a cidade de Barretos. Nós temos um fato positivo, que é a situação do avião, né, dos voos periódicos em Barretos, para outras 9 situações muito negativas. Nós não podemos esquecer. Primeiro, a máfia dos olerites. Segundo, os desvios no Instituto de Previdência. Terceiro, o não pagamento ou o mau pagamento dos fornecedores para a prefeitura. A Zona Azul, o debate sobre o calçadão, a crise hídrica, né, que Barretos não teve, ninguém não teve, né, mentira nossa, a gente que inventa. O barro na nossa torneira, o barro na torneira das pessoas que mandam as imagens para nós não aconteceu. E várias outras crises, né, dentre elas o pedido do chefe do Poder Executivo ao Judiciário do pagamento de férias e 13º, uma série de situações que levaram Barretos para, inclusive as emissoras de TV regional, do ponto de vista negativo. Então, para cada uma questão positiva, um avanço positivo que nós temos em um ano, nós temos outras 9 de peso negativas. Vamos sair aí pela rua, fazer uma pesquisa muito superficial a respeito de avaliação do atual governo. E aí nós vamos ter um retrato claro do que a população pensa. 2020 é o ano de a gente passar um rodo, tirar essa lama, esse lodo que tomou conta da política em Barretos nos últimos 20 anos e ter a opção de fazer alguma coisa melhor. 11h34 agora, faremos um rápido intervalo, fique conosco, até já. Estamos apresentando o Diário News.
O Diário Interativo é uma plataforma digital, moderna e interativa, personalizada para cada leitor. Ela reúne notícias de Barretos e região e entretenimento em texto, imagem, áudio e vídeo, com o objetivo de informar e divertir o público. A plataforma proporciona uma experiência única para cada pessoa, disponibilizando conteúdos exclusivos e de qualidade, respeitando as preferências do leitor. Um novo jeito de se comunicar, uma nova ideia e um novo tempo. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de repórteres e colunistas de Barretos e região. Além de conteúdos exclusivos, o Diário. O repórter sabe tudo. A verdade total em tempo real. Gastronomia. E o Minuto da Política. Então já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e conteúdos exclusivos de quando estivermos no ar. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos da cidade. O Diário é informação, credibilidade e o melhor time de jornalismo. O Diário News. Estamos de volta, obrigada a todos que nos acompanham. Você busca se planejar para curtir aí os dias da semana, então veja como ficará o tempo com o Clima Tempo. Várias áreas de instabilidade vão se formar sobre o sudeste do Brasil nesta terça-feira. Tem alerta para temporais, olha só, em todo o centro-sul e leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, e nas áreas em amarelo a situação fica de atenção, também para risco de chuva forte, mas que ocorre de forma mais localizada. Na região do Rio de Janeiro, o que chama atenção são as rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 quilômetros em todo o estado no decorrer do dia. As áreas de instabilidade sobre o sudeste estão associadas a dois sistemas meteorológicos. Um deles é uma frente fria que está avançando por alto mar na altura da costa da região e, além disso, vamos ter a formação de um novo sistema de baixa pressão sobre a altura da costa do Rio de Janeiro. E isso é que vai estimular as rajadas em todo o estado no decorrer desta terça-feira. O alerta para chuva frequente e volumosa que pode causar transtornos à população, principalmente sobre áreas do extremo sul paulista, como a região do Vale do Ribeira, que inclui a região de Registro e também de Iguape. O céu também fica encoberto, intercalando poucos períodos de melhora e tem alerta para temporais desde cedo em Sorocaba, Bauru, Marília, até a região de Presidente Prudente. Na região da capital paulista, o dia já pode começar com chuva, mas intercalando bons períodos de melhora, a chuva volta a partir da tarde em forma de pancadas e a sensação será de tempo abafado no decorrer do dia. Nas outras áreas do estado, também na região do Grande Rio, na Grande BH, sul de Minas, até o Triângulo Mineiro, a terça-feira será um dia marcado por sol forte e bastante calor à tarde e há condições para pancadas de chuva com alto risco de temporais a partir da tarde. Na região de Vitória e nas outras áreas em claro do mapa, o sol aparece forte desde cedo, faz muito calor à tarde e não chove. Apenas a região de São Mateus, no extremo norte capixaba, é que deve ter apenas uma chuva passageira. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20, a máxima não passa dos 29 graus e no Rio mínima de 21 e calorão de 36 graus à tarde. Gente, faça chuva ou faça sol, é importante que quem ainda não fez, faça o seu cadastramento biométrico. Comentávamos a respeito do ano de 2020, ano eleitoral, é importante que você também exerça seu papel enquanto cidadão, reivindique aquilo que você anseia por melhorias e, claro, é através do voto. Mas não poderá votar se você não tiver feito o cadastramento biométrico e o prazo para o cadastramento em Barretos e Colômbia termina na quinta-feira, dia 19 de dezembro.
O eleitor que não foi no cartório e não agendou pode ir até o dia 18, às 18 horas, sem precisar fazer o agendamento prévio, só levando a documentação correta, que é o comprovante de endereço, documento de identificação e se tiver o título. Agora, quem deixar para o dia 19, a gente vai pedir que a pessoa faça o agendamento prévio pela internet. Por quê? Primeiramente porque várias cidades do estado de São Paulo vão estar terminando a revisão também. Salvo engano, são mais de 200 cidades. E aí, isso ocasiona muitas instabilidades do sistema. Abre um pouco antes das 9, vai até às 18 horas direto, sem intervalo para almoço. Se o eleitor não comparecer até o dia 19, aí ele vai ter o seu título cancelado e pode ser que ele tenha alguma restrição nesse período de recesso. Por isso que quem tem em mente uma viagem programada, ou a pessoa precisa abrir uma conta bancária, tem fazer matrícula nas faculdades, então essas pessoas realmente não podem perder o prazo. Tá mais uma mobilização diante de tantas que o próprio cartório já realizou com plantões e muitos outros incentivos. Olha, eu tô rouco, não vou falar mais sobre isso, a gente já falou tanto sobre isso aqui todos os dias, né? Vamos deixar para a última hora, vai ter correria no cartório, quinta-feira, e aí tem gente que aposta, pode ter a possibilidade de reabrir, sei lá. Olha, eu acho isso uma coisa assim, um absurdo, uma situação como essa, porque as pessoas não fazerem um simples coleta de dados para resolver uma situação, para ter direito a uma série de, não de benefícios, mas para ter garantido os seus direitos, né? Que quem não está em dia com a justiça eleitoral tem uma série de restrições. Eu não entendo, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. E a busca é por cerca de 18 mil pessoas, eleitores, aliás, é um número muito expressivo, Danilo, que faz toda a diferença num processo eleitoral. E ninguém me ouve. Nós estamos berrando aqui no deserto isso desde o começo deste programa, dizendo exatamente isso, um ano atrás. Gente, vai fazer a diferença na conta eleitoral, especialmente para o parlamento, uma vez que nós não podemos mais ter coligações, só chapa pura. Né? Isso nós sabemos que a Câmara aí deve ser formada agora por 5 ou 6 partidos, a partir da legislatura 2021-2024. Nós não teremos mais essa pulverização de coligações. Isso vai fazer toda a diferença a ponto de que 100 votos vai mudar a configuração da Câmara. É preciso que as pessoas façam a biometria. Eu quero ver todo mundo chegar na urna, o desgaste que nós vamos ter o ano que vem para as pessoas que chegarem lá, vai ter fila, mas eu fiz, não, mas não apareceu, não, mas eu não fiz. E aí vai começar todo o imbróglio, e quem está na fila, é o meu caso, por exemplo, quem vota na Escola Antônio Olímpio, né, que ali votam mais de 8 mil pessoas, vai ter que ficar na fila esperando todo o desgaste dessa pessoa que não fez a biometria e que acha que vai ter direito de votar. Aí nós vamos ter os mandados de segurança, o direito líquido e certo ao voto. Então nós vamos ter uma série de outros problemas, outros desdobramentos jurídicos que vai acontecer na eleição do ano que vem, com certeza. Tá? Não, eu vejo assim, eu não entendo de fato que as pessoas não fazem a coleta de dados biométricos. Ou então 18 mil pessoas não existem. Elas não existem. Só pode ser, não é possível. Porque, vamos fazer uma conta breve aqui. Nós vamos cair aí de 88, 89 mil eleitores para 70 mil eleitores. Olha o que vai acontecer. Ou essas pessoas não existem, ou de fato não estão interessadas. Aí nós... só uma crescente. Pois não. Nós não podemos esquecer também que a abstenção na última eleição foi de 20% a 30%, isso, que é mais ou menos esse número. Isso. Então é a turma dos frustrados, as pessoas que moram fora, as pessoas que não querem, não gostam, não querem participar. Podem ser as pessoas abaixo de 16 anos, as pessoas acima de 70 anos, cujo voto é facultativo. Então nós temos aí o nicho político que souber trabalhar esses 18 mil eleitores para a biometria pode vir a ser eleito, porque com 18 mil votos a gente elege um prefeito. E olha, desculpa também pode ser, Danilo, a chuva, temporal, que isso não seja motivo de desculpa, tá? Mas que de fato está previsto para Barretos temporal, é o próprio alerta da Defesa Civil, você acompanha agora. Olá! A Defesa Civil informa que nos próximos dias haverá passagem de uma frente fria e chuva intensa por todo o estado, seguida por descargas elétricas, ventos fortes já nesta terça-feira.
No período de quarta-feira até sexta, chuvas mais fortes ocorrerão no estado. Também são esperadas rajadas de vento, de intensidade forte e atividade elétrica. Com o histórico de chuvas dos últimos dias, o solo encontra-se úmido e, somado com fortes precipitações previstas, há condição para transtornos. Lembramos a todos para ficarem atentos a qualquer sinal de perigo, como deslizamentos de terra, alagamentos, inundação, tombamentos de árvores, postes e rachaduras nas paredes. Para mais informações, visite o nosso site defesacivil.sp.gov.br. Defesa Civil protege você. Importante prestação de serviço, Tatá. Olha, eu queria agradecer o Eusébio Aníbal da Defesa Civil de Barretos, que nos enviou essas informações. E eu quero lembrar o seguinte, gente, a gente pensa que nós estamos imunes, né, a situações como essa. Ontem, em Araçatuba, que está junto, vocês têm as imagens aí ainda, no alerta da Defesa Civil, as regiões com previsão de grande volume de chuva seriam o litoral norte, uma imagem anterior, não é o vídeo, uma imagem anterior. O litoral norte, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos e Franca. Sabe o que aconteceu ontem em Araçatuba? Uma tragédia. A proprietária de um avião estava no hangar da sua aeronave no aeroporto de Araçatuba. Houve um vendaval, fortes rajadas de vento, o telhado do hangar foi levado pela força do vento. E essa proprietária, essa senhora que estava naquele local, naquele momento, sofreu ferimentos graves e acabou morrendo. Então, fica o alerta aqui para a situação, nós temos as imagens daqui a pouco, das regiões onde há essa grande possibilidade desse grande volume de chuva. Litoral Norte, São José do Rio Preto, aqui do nosso lado, Araçatuba, tivemos o caso ontem, Barretos e Franca. E é preciso que cada um adote as medidas adequadas, né? E as autoridades fiquem alerta também para evitar tragédias. Há uma possibilidade, você ontem me perguntou, Jaqueline, sobre a questão dos avisos da Defesa Civil. Eu acho que é melhor prestar atenção do que ignorar. Está feito o aviso. 11h46, mais destaques do setor policial. A Polícia Militar deteve um comerciante de 34 anos que estava procurado pela Justiça pelo crime de receptação e apreendeu 2 máquinas de jogo de azar em imóvel no bairro Marília, em Barretos, por volta das 17h30 da última segunda-feira. Luiz Nascimento. A Força Tática, através do Tático 33, Sargento Everton Soldados Garcia Vieira, Comando de Força Patrulha, Tenente Luiz Neto e Cabo Vasconcelos, receberam a denúncia de jogo de azar que estaria ocorrendo em um imóvel ao lado de um bar no bairro Marília. A denúncia apontava que os responsáveis seriam um pintor de 39 e um comerciante de 34 anos, procurado pela Justiça por receptação. O Tenente Luiz Neto falou sobre a ocorrência. Nós recebemos informações dando conta de que em uma residência no bairro Marília funcionaria uma casa de jogos de azar e que o responsável por esse estabelecimento estaria procurado pela Justiça. Então nós fomos até lá com uma equipe de força tática. Quando chegamos nesse local, nós fomos recebidos pelos responsáveis pelo estabelecimento. E em buscas ali, vistorias pelo local, nós encontramos 2 máquinas eletrônicas que funcionaria como espécie de máquina caça-níquel e que funcionaria como jogo de azar. Então foi dado voz de prisão aos 2 indivíduos que eram responsáveis por este local, pelo funcionamento desse local, e após consultar o antecedente de ambos os indivíduos, nós constatamos que em desfavor de um deles havia um mandado de prisão pelo crime de receptação. Então foi dado voz de prisão a esses 2 indivíduos, eles foram conduzidos até a delegacia de polícia pela equipe de força tática que estava conosco na operação, e a ocorrência foi apresentada na delegacia. Então o indivíduo que era procurado pela Justiça permaneceu preso, e o outro indivíduo que também era responsável pelo local de funcionamento do jogo de azar também foi qualificado, foi feito o boletim de ocorrência para a futura investigação. Luiz Nascimento para o Diário News. Danilo, questão polêmica, como você acrescentou no início do jornal. Na verdade ainda vai deliberar de muito assunto, né? Na verdade isso foi suspenso no Brasil por meio de decreto presidencial na década de 40. De lá nós tivemos para cá pelo menos mais 3 constituições, a vigente agora nos últimos 31 anos, ela nos informa que é proibido a questão dos jogos de azar, né? Eles não foram mais regulamentados no Brasil. Resta saber se
este governo trará de volta sob o manto do fomento da atividade econômica. Acho difícil, com o Congresso conservador que nós temos, acho complicado. 11h48, Tata, participações também pelas redes sociais e um questionamento aqui da Sueli Barbosa, um outro assunto, ela quer saber se tem informação sobre a entrega das casas da Pacaembu. Olha, estava programado para ocorrer no mês de dezembro, né? A última vez que nós estivemos lá, eu acho que ela está se referindo àquele novo conjunto próximo ao Los Angeles ali, né? Naquela área próxima ao lado ali da Via das Comitivas, né? Pelaquela região da cidade. Estava programado para ocorrer no mês de dezembro, inclusive foi anunciado lá, mas nós vamos procurar saber como é que está esta situação. Tem também participações aqui do Willio, Bruno Alexandre, muita gente acompanhando através das redes sociais. Obrigada a todos. Compartilhem o nosso conteúdo. E a respeito do jogo eleitoral, do Willio comenta que isso já começou, porém é um jogo sujo demais, Danilo. A depender de quem joga, sim, sujo demais. Nós temos os zumbis na política que ficam aí rondando, inclusive grupos novos de política que deveriam se colocar e se defendem sempre, se vendem como nova política e deveriam ser nova política, mas têm buscado apoio em zumbis da política que ficam aí querendo espaço. São exatamente esses monstros que costumam sair do guarda-roupa em época eleitoral que a gente tem que mantê-los lá trancados e jogar a chave fora, né? É impossível construir um novo método, uma nova forma de fazer as coisas com as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas estão desesperadas, né? Porque elas precisam dar manutenção ao seu status de poder. Foi assim que muitas delas conseguiram casa, carro, estudaram os filhos, foi dessa forma, né? Fazendo negociatas às portas fechadas, tudo errado, que essas pessoas se mantiveram onde estão. Então elas não podem se manter onde estão, elas não podem sequer voltar para onde já estiveram, né? Então os zumbis da política, os esqueletos da política nós temos que manter onde exatamente eles estão, onde o eleitor os colocou, que é dentro do guarda-roupa da política, é lá que eles têm que ficar. Quem se propõe a ser nova política, fazer política de um jeito avançado, moderno, que é a bem do interesse público e do interesse comum, realmente tem que colocar esses esqueletos no armário. Você quer dizer que para muitos o crime compensa? Sim, para muitos não. Para a grande maioria o crime compensa. E há quem, para ter um status político, quer dizer, uma condição de eleição, faça negócio com os zumbis, né? Faça negócio com os esqueletos da política, achando que os esqueletos da política contam verdades. Não, eles contam as suas verdades, aquelas verdades que são convenientes, né? Eles têm que contar, tinha até um filme muito bom, chamava Uma Verdade Inconveniente. Ele precisa, na verdade, contar a verdade verdadeira, né? Barretos foi marcado por altos e baixos momentos. Nós temos que reconhecer o avanço de cada prefeito, mas há ex-prefeitos, há ex-vereadores, há ex-políticos que têm muito mais manchas do que glórias na sua carreira. E ele precisa reconhecer isso. Ele precisa reconhecer que no momento, eles, né, porque é mais de um, eles precisam reconhecer que em algum momento eles erraram. Eles precisam fazer essa autoanálise, mas o político nunca quer fazer autoanálise, porque quando ele faz autoanálise, ele reconhece que ele errou. Quando ele reconhece que ele errou, ele perde 10 votos. Então ele não costuma fazer isso. Já visto no plano federal, nós temos isso muito claro, né? É muito difícil para um ou outro partido no plano federal, um ou outro líder político fazer uma autoanálise e dizer sim, eu errei, né? É muito difícil para ele. Hoje nós tivemos aí ações de combate à corrupção contra Ricardo Coutinho, um dos grandes figurões da política brasileira. Igual a ele, muitos outros já foram levados pela lama. É essa lama que precisa chegar em Barretos em 2020, mas ela já dá sinais de que chegou. Quem não entendeu que ela chegou é que vai ser levado por ela. Na sua análise, Tata, tá mudando? Olha, é o que a gente espera, né, Jaqueline? A mudança que eu acho que todos esperam começa com o voto consciente. Das pessoas deixarem de achar que a política é problema do outro e de fato se preocuparem em eleger pessoas comprometidas com a cidade e não com seus próprios interesses. No caso aqui, né, eu acho que é importantíssimo isso. O eleitor tem que fazer o seu papel, tem que escolher direito, tem que tentar colocar gente boa nos pontos chaves, seja na Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, nas Assembleias, na Câmara Federal, no Senado, no Governo do Estado, na Presidência da República, né? O que eu vejo que acontece muito é a decepção das pessoas, às vezes, com alguns políticos, né? Acho até que com a maioria dos políticos.
As pessoas às vezes acabam acreditando naquelas promessas e no decorrer do exercício do mandato vão verificando que de fato eram apenas promessas, né? Votou-se num candidato A, né? E depois nós temos uma proposta A, e depois nós temos no exercício do poder, do cargo, propostas absolutamente opostas àquelas que ele apresentou durante a sua campanha. É difícil, mas a gente tem que ir aos poucos lutando para melhorar isso. Eu acho que um bom caminho é você pesquisar um pouquinho sobre quem se coloca à disposição para receber o seu voto. 11h54 agora, vamos falar de esporte. No esporte barretense, conquista pódio em etapa do Brasileiro de Triatlon. Rodrigo Pessoa. O barretense José Sérgio Filho conseguiu a segunda colocação na última etapa do Campeonato Brasileiro de Triatlon no último domingo em São Carlos. A prova teve distância olímpica, com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida. Nas palavras de Sérgio, foi uma prova dificílima, tanto no ciclismo como na corrida, mas a natação foi tranquila. O atleta compete na categoria de 50 a 54 anos. Sempre participando das competições e trazendo esses resultados, Danilo. O que é excelente, porque o esporte é a nossa salvaguarda de boas notícias, né? Nós temos no esporte as boas notícias, os bons exemplos, exceto o futebol, né? O futebol precisa tomar um banho de ética também, como tem tomado. Mas os demais esportes, especialmente aqueles esportes de alto rendimento individual ou os esportes coletivos de quadra, esses também dão bons exemplos de trabalho em equipe e bons exemplos de superação individual. Tá. Olha, o José Sérgio Prudente Oliveira Filho, ele é um competidor que tem se destacado muito na sua categoria, né? Certamente alguém que é um exemplo para as novas gerações. 11h55 agora, nos aproximamos dos instantes finais da edição de hoje. Danilo Nunes, o seu destaque. Meu destaque final fica por conta de amanhã, às 10h30 da manhã, a imprensa é convidada para a inauguração do Espaço Maker do Unifeb, que é um ecossistema empreendedor de trabalho compartilhado. Mas agora ele está credenciado na rede FabLab, né? O que é a rede FabLab? É uma rede de universidades e de espaços de ecossistemas empreendedores que está inserida numa rede de cooperação. Então nós vamos ter aí uma pessoa do grande ABC, por exemplo, um polo industrial, procura um espaço no interior para desenvolver um determinado produto de pesquisa. Agora, o Espaço Maker do Centro Universitário da FEB Unifeb, que demandou grande investimento para atender aos alunos, será da rede FabLab. Isso é a coisa mais importante. A inauguração está marcada para amanhã, dia 18, às 10h30, lá no Espaço Maker, entrando pelo estacionamento no Centro Universitário, primeiro bloco à esquerda. Boa tarde a todos. 11h57, Tatá, o seu destaque final. Meu destaque final é que mais 2 escolas de Barretos passam a integrar, né? Eu acho que vou ficar um pouquinho repetitivo, mas passam a fazer parte do projeto de ensino integral da rede estadual de ensino aqui do estado de São Paulo, a rede estadual de ensino. Hoje eu estou bom, hein, do estado de São Paulo. Vamos lá, 2 escolas estaduais passam a ter aulas o dia todo, a Escola Antônio Olímpio, então, a partir de 2020, e a Escola Laci Bonilha de Souza, aqui ampliando a jornada de permanência dos alunos nesses estabelecimentos. Do Ibitu, passam a integral, fazer parte do grupo de escolas com ensino integral em 2020 na rede estadual. Acho que é um ganho importante para a cidade. Na região também outras 2 escolas de Olímpia, Alzira Tonelli Zacarelli e Anita Costa. Aqui em Barretos, Antônio Olímpio e Laci Bonilha de Souza. Acho que é algo importante para a nossa juventude. Boa tarde e até amanhã. Aliás, falando da juventude, das crianças, período de férias, programe-se nos dias 21 e 22 de dezembro. Próximo final de semana terá distribuição gratuita de pipocas,
doces, pula-pula para as crianças, lá no espaço do Rancho do Peãozinho. Então vale a pena você programar essa atividade em família. Lembrando que começará às 17 horas, prosseguindo também até às 22 horas, para que você também possa curtir e entrar no clima de Natal com a bela decoração no Parque do Peão. Meio-dia agora, ficamos por aqui. Obrigado ao Tatá, Danilo, a nossa equipe técnica, todos vocês que nos acompanharam. Amanhã tem muito mais. O nosso encontro é às 11 horas. Até lá. Rádio O Diário Independente FM apresentou O Diário News.